Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 3. João capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Quem achou diz amém. João capítulo 3, versículo 1 ao 15. Diz assim o texto: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sempre, Senhor, é com muita alegria e também com muito temor e tremor que nos reunimos aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. E também, Senhor, é com muito temor e tremor que nos colocamos diante da Tua palavra, reconhecendo, ó Pai, que não podemos somente ouvi-la, que não podemos somente lê-la, mas temos que guardar em nosso coração essa palavra, porque palavra essa determina que se seremos, ó Deus, aqueles, ó Deus, que realmente valorizam o Teu sacrifício na cruz do Calvário, aqueles que realmente valorizam o fôlego de vida, ou aqueles que estão vivendo de qualquer maneira e qualquer forma. Que a Tua palavra nessa noite não seja somente um discurso lançado ao vento, mas que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar o nosso coração, e encontrando o nosso coração, possa mudar a nossa forma de pensar, a ponto de mudar hábitos e a ponto de mudar comportamentos. Que a Tua palavra, Senhor, possa realmente estabelecer tudo aquilo que o Senhor deseja nessa noite. É o que eu te peço, desde já lhe agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, querido. Ao sentar, vira para essa pessoa que está do seu lado, fala o tema dessa mensagem, que é nascer de novo e crescer. Porque essa é a dinâmica de João capítulo 3. João capítulo 3 tem um assunto ali que é fato que ele está tratando. Jesus, ele trata algo com Nicodemos. A gente fica muito obscuro no texto de João capítulo 3, realmente o que Nicodemos desejava. O que a gente tem de concreto no texto é que Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Se especula muito por que ele foi à noite, se ele estava com vergonha, que ele tinha que se esconder, ou outras perspectivas, há várias linhas o porquê dele foi de noite, mas nada você pode asseverar, bater o martelo e dizer ele foi à noite por conta disso. Mas a gente pode dizer que Nicodemos foi até Jesus. Houve um momento que aconteceu alguma coisa, alguma revolução dentro de Nicodemos, que Nicodemos olha para Jesus e diz: eu não posso somente ver Jesus fazendo algo de longe, mas eu preciso estar perto de Jesus. Eu preciso ter um tempo de conversa com Jesus. Eu preciso entender quem é esse homem que está operando tanto milagre, gerando tanta cura. Quem é esse homem que junta uma multidão em Jerusalém? Quem é essa pessoa que quando diz Jesus está ali, todo mundo está ali com ele? Jesus foi para colar, todo mundo foi atrás de Jesus. Eu preciso saber o que tem nesse homem. E Nicodemos vai ao encontro de Jesus. E ali o assunto principal tratado na conversa, Jesus vai dizer para ele que é necessário nascer de novo.
E talvez você já ouviu algumas mensagens dentro de João capítulo 3, falando sobre necessidade de nascer de novo, mas dentro de uma perspectiva cristã. O nascer de novo é um primeiro passo, querido, na nossa caminhada com Deus. Eu preciso nascer de novo, mas eu preciso continuar crescendo. Nascer de novo é porta de entrada para o reino de Deus, mas permanência é para aqueles que continuam crescendo. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, que nós precisamos nascer de novo. E fato é, todos nós que estamos aqui, um dia já nascemos de novo. Um dia já levantamos a nossa mão, um dia já declaramos: Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero andar contigo, eu quero fazer parte de uma comunidade de fé, eu quero ser aquele que anuncia o teu evangelho, eu quero ser aquele que comunica o teu reino. Cada um de nós chegamos aqui de uma forma. Talvez você, com a primeira vez que você pisou numa igreja evangélica, foi a convite de um amigo. Talvez você foi trazido pela sua mãe ainda criança e foi crescendo, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Chegou o momento da sua adolescência, juventude, você se decidiu, permaneceu na igreja. Talvez você, em algum momento da sua vida, o vazio tomou conta do teu coração. Você passou em frente a uma igreja, entrou na igreja, nem sabe por quê. Tem histórias de conversões que pessoas entraram na igreja e nem sabe por que entraram naquela igreja. Mas o Espírito Santo de Deus falou, ministrou o coração, a pessoa levantou a sua mão e permaneceu na igreja. Então cada um de nós temos uma história de conversão para contar. Cada um de nós, em um momento da nossa história, da nossa caminhada, encontramos com a palavra que liberta e que preenche o nosso vazio e iniciamos uma caminhada. Alguma coisa em nossas vidas também nos disse: eu preciso diminuir a distância que há entre mim e Jesus. Isso aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, ele estava percebendo Jesus fazendo, Jesus realizando, e ele diz: eu preciso diminuir a distância. Eu não posso somente ver o que ele está fazendo. Se você volta, João capítulo 2, versículo 22, finalzinho de João 2, está dizendo que um grupo de fariseus observava Jesus curar, Jesus fazer milagres, e com certeza Nicodemos estava inserido nesse grupo. Então Nicodemos, ele está vendo de longe, e ele diz: eu não posso somente ver de longe, mas eu tenho que ser aquele que vou de perto ver o que Jesus está fazendo. Primeiro ponto dessa mensagem é que a igreja, ela precisa ser esse ponto também que desperta na comunidade, na vizinhança, no bairro, na cidade, no estado, o desejo de pessoas estarem aqui. E como que acontece isso, pastor? A gente tem que colocar corneta do lado de fora, a gente tem que anunciar, a gente tem que dizer no Facebook. Querido, de uma forma muito simples, a minha vida e a sua vida precisa contagiar do lado de fora. A minha vida e a sua vida precisa ser uma amostra do que Jesus faz, do que Ele realiza, do que Ele está fazendo nessa geração. Porque foi Jesus operando, Jesus fazendo, Jesus realizando, que Nicodemos sente vontade de ir até Ele. E é dessa forma que acontece também com o meu vizinho, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de faculdade. Quando eles começam a ver Jesus agindo em você, e através de você, gera neles o desejo de se aproximar de Jesus. Mas quando não percebe Jesus agindo na sua vida, quando não percebe Jesus fazendo nada na sua vida, é dia após o outro dia, e nada causa diferença, nada muda. Então a primeira coisa que nos ensina aqui é que a minha vida e a sua vida precisa ser um atrativo para que pessoas se aproximem de Jesus. Como tem sido a minha vida? A minha vida, pastor, está muito bem. Eu venho à igreja, não falto aos cultos, quarta, domingo, quinta, eu venho aqui direitinho em cada culto, mas fora, quando você sai desse culto, os cultos têm te inspirado, os cultos têm mudado, os cultos têm transformado a sua vida. O culto tem gerado mudança dentro de você, a ponto de pessoas do lado de fora olharem para a sua vida e perguntar: ei fulano, que igreja você frequenta? Eu preciso ir lá também, porque eu preciso ter a mesma paz que você tem. Eu preciso ter a mesma alegria que você tem. Há 2 quintas-feiras atrás, pregando no culto da tarde, eu falava sobre tribulação.
E às vezes a gente tem um erro em pensar o que é tribulação. A gente pensa que tribulação é ausência de alegria. E em nenhum momento a palavra de Deus declara que tribulação é ausência de alegria. Mesmo na tribulação, eu permaneço alegre. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança de um Deus que nos socorre, de um Deus que vem de encontro à minha vida e está dizendo: filho meu, ainda na tribulação, ainda na angústia, ainda na dificuldade, eu estou cuidando da sua vida. É fato que nós precisamos comunicar esse reino. Jesus, em todo momento, 3 anos e meio de ministério, ele comunicava o reino a todo momento e a todo instante. Por onde Jesus passava, ele causava sede nas pessoas. Ele gerava nas pessoas a vontade de estar perto dele, próximo dele. Por isso que Nicodemos faz esse caminho. Por isso que Nicodemos, ele sai da casa dele e diz: eu preciso estar com Jesus. E é o mesmo movimento que eu e você fizemos nessa noite. Talvez a gente não perceba isso. Há um momento da nossa vida que a gente diz assim: ir à igreja para mim, pastor, se tornou tão normal. Eu vou para a igreja domingo, eu me sinto mal se eu não for para a igreja. E às vezes a gente fica somente nesse estigma de ir à igreja, mas não vir para se encontrar com Jesus. Por isso que a visão da igreja desse ano de 2018 é a restauração do primeiro amor. Quando a gente olha para o texto escolhido, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Parece que aquele versículo é endereçado a uma igreja pecadora, uma igreja imoral, uma igreja que falta integridade, mas não é. A igreja de Apocalipse capítulo 2 é uma igreja íntegra, é uma igreja fiel, é uma igreja que servia a Deus, porém, o amor havia envelhecido. Quando o amor envelhece, eu começo a fazer as coisas porque eu acostumei, porque já está na minha agenda. Na minha agenda, domingo, 19 horas, eu vou para a igreja, mas eu somente vou para a igreja, eu não mais me encontro com Jesus, porque o encontro com Jesus mexe com as minhas estruturas. O encontro com Jesus gera confronto. O encontro com Jesus me leva a uma nova perspectiva de vida. E é isso que Jesus vai fazer na conversa, junto com Nicodemos. Nicodemos, ele chega perto de Jesus, e ele diz aí, você está com a sua Bíblia aberta, João capítulo 3, versículo 1, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos faz uma constatação. Nicodemos diz para Jesus: olha, Jesus, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor está realizando, e por isso eu sei que tu és de Deus. E Jesus poderia dar uma resposta: amém, Nicodemos, é isso mesmo, eu vim da parte de Deus, eu sou o filho dele, eu sou o Messias. Só que ele apresenta Nicodemos dizendo: Nicodemos, é isso e muito mais. Não é somente alguém que vai fazer milagres, gerar curas, mas eu vim aqui para começar um novo ciclo, uma nova história na era cristã. Eu estou fazendo aqui que o reino de Deus chegue. E aí é o versículo 3, quando ele disse, Jesus lhe responde: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Para ver o reino de Deus, querido, é necessário nascer de novo. Nós podemos ver Jesus operando milagres, nós podemos ver Jesus curando, nós podemos ver pessoas tendo experiência com Deus, nós podemos perceber e dizer, Jesus realmente está aqui, mas ainda não está vendo o que é o reino de Deus. O reino de Deus vai muito além do que cultos, do que congressos, do que seminários. O reino de Deus, ele começa na cruz e tem continuidade no arrebatamento.
Então, uma igreja que conhece, está ligada nisso. Uma igreja não é presa no momentâneo, no agora, mas é uma igreja que agora ela é militante, mas ela sabe que um dia o Rei dos Reis vai voltar para buscá-la. E por isso que essa igreja anda em santidade, é por isso que nessa igreja tem renúncia, é por isso que nessa igreja há aqueles que querem não somente ouvir a palavra de Deus, mas querem também guardar a palavra de Deus. É por isso que não há somente reverência dentro do templo, mas há reverência também do lado de fora. Eu entendo que a adoração não é somente no período antes dos avisos, mas a adoração é estilo de vida. Eu levo reverência para o lado de fora. Eu entendo que quando se abre aquelas portas, não se abre um lugar normal, um lugar onde agora eu vou viver a minha vida, mas quando se abre aquelas portas, se abre um campo missionário, que pessoas precisam ser impactadas pelo poder da palavra de Deus através da minha vida, que a minha vida precisa refletir essa glória. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, é muito mais do que isso, Nicodemos, mas é necessário nascer de novo para entender tudo isso. Se você não nascer de novo, não adianta eu te explicar aqui o dia inteiro, que você não vai entender. Nascer de novo é começar a fazer parte do reino de Deus. E a primeira coisa que eu preciso entender no reino de Deus, é que nesse reino há um rei, que governa todas as coisas. A minha posição no reino é de súdito, aquele que obedece, aquele que ouve, aquele que se submete. Precisamos entender que nesse reino, Deus ele é amoroso, ele é bondoso, ele é misericordioso. Talvez você nunca ouviu isso, mas eu quero te dizer que Deus ele é amoroso, bondoso, misericordioso, mas Deus não é democrático. Nós vivemos em um reino que se leva pela teocracia. É Deus no governo, Deus manda e nós obedecemos. E a gente vive um tempo hoje, querido, que em algum momento da nossa vida nós esquecemos disso. Nós achamos que nós podemos sentar, colocar uma mesa e dizer: Senhor, eu quero discutir aqui a minha vida contigo. Eu estou achando aqui que a minha vida não está do jeito que tinha que estar, o meu casamento não está do jeito que tinha que estar. O Senhor poderia aqui ter um pouco mais de urgência, mudar aqui a realidade da minha vida. E o Senhor, Ele vai te pegar pelo braço, te levar alguns meses, alguns anos atrás e dizer: ei, há alguns anos atrás foi pregada uma palavra do púlpito da tua igreja, onde Deus estava falando contigo e você não deu ouvido. E tudo que você está vivendo hoje é consequência de não ter ouvido os meus conselhos, o que eu falei, o que eu disse, o que eu ministrei através da sua vida. Fato é que Deus ele virá sempre a nos socorrer. Fato é que Deus ele virá sempre com a sua graça acolhedora. Mas, querida, é necessário que nós entendamos que Ele é amoroso, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso, mas não democrático. É preciso obedecer, é preciso ouvir, é preciso viver do jeito que Ele quer para as nossas vidas. Na palavra de Deus, há uma exceção a isso. Quando a gente fala e diz que Deus ele não coloca uma mesa, há uma exceção. Você vai procurar na sua Bíblia sobre o rei Ezequias. Você vai morrer. Os seus dias estão contados. Salmo vai nos dizer isso, que todos os nossos dias estão contados. Chegou o dia de Ezequias. Só que Ezequias vira para Deus e diz: Senhor, eu fui fiel a Ti. Eu caminhei em integridade contigo. Eu honrei e guardei todos os seus preceitos. Eu não posso morrer agora. Me concede mais um tempo de vida. E você conhece a história. Deus concede mais 15 anos para Ezequias. Parece que foi tudo bem. Ezequias viveu, não fez mal a ninguém, só que Ezequias concebe um filho nesses 15 anos que não era para ter vivido. E esse filho se chama Manassés, que é o pior rei da história de Israel. Se Ezequias escuta
e vive debaixo da ordenança do que Deus diz, do que Deus declara, ele não teria esse legado hoje na sua vida. E como nós também realizamos isso em nossas vidas, querido? Deus, ele está falando, Deus, ele está ministrando, Deus está usando os seus profetas, e muitas das vezes nós queremos a segunda via. Quem nasce de novo, começa a ver o reino de Deus. E qual é a primeira coisa que eu vejo no reino de Deus? Um trono e um rei sentado nesse trono a governar e a reinar sobre todas as coisas. O problema é que em muitos momentos, quando nós olhamos para o reino, nós olhamos para agora um momento onde eu vou receber bênçãos e bênçãos e bênçãos. E não é dessa forma. A primeira visão do reino que eu tenho é de um Deus todo-poderoso sentado no trono, a governar todas as coisas. Que nada foge ao controle de suas mãos. Então a primeira lei que rege a entrada no reino é submissão. Eu me submeto a Ti, Senhor. Eu quero viver a cada dia para a Tua glória. Romanos capítulo 11, versículo 36, abra sua Bíblia comigo, por favor. Diz assim, Romanos 11, 36, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. É esse reino, querido, que nós começamos a fazer parte, um reino onde todas as coisas são do rei, e que tudo o que há nesse reino é para o louvor da glória dele. A minha vida é para o louvor da glória dele, a minha família é para o louvor da glória dele, a minha empresa, a minha profissão, tudo que eu faço é para o louvor da glória dele. Quando eu passo pela experiência de nascer de novo, eu entro no reino de Deus, e ao entrar no reino de Deus, eu não posso fugir dessa perspectiva, que há um rei que governa todas as coisas. É isso que Jesus está comunicando para Nicodemos. Nicodemos, entrar no reino de Deus é reconhecer Deus como rei, como aquele que governa, como aquele que está no controle de todas as coisas. Quando a gente lê João capítulo 3, é fato que Nicodemos, ele percebe que deve ser bom estar ao lado de Jesus. Deve ser bom caminhar e estar ao lado dele. Só que Jesus percebe também o que está no coração de Nicodemos. E por isso estabelece alguns princípios. E por isso diz, Nicodemos, do jeito que você está, você não pode permanecer junto. É necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito, é necessário dar uma mexida na sua vida. E assim acontece com a minha vida e com a sua vida também. Nós precisamos passar, querido, pelo novo nascimento, pelo novo entendimento do que é a vida. É isso que é entrar nessa nova perspectiva do reino de Deus. É não mais pensar a vida do jeito que eu pensava, mas agora pensar a vida do jeito que Deus pensa. É isso que fala 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que agora eu e você recebemos a mente de Cristo. Não é mais a minha mente. Não é mais o meu jeito de resolver as coisas. Não é mais a minha maneira de gerenciar, mas sim o jeito de Deus e a maneira de Deus. E é muito difícil, querido, em alguns momentos, submeter isso e dizer, não é mais do meu jeito. Porque muitas das vezes nós já temos tudo prontinho na nossa vida. O jeito de fazer, o jeito de realizar, o jeito de gerenciar conflito. E Deus, ele vai te dizer, é tudo diferente a partir de agora. Esse foi o conflito que se estabelece na vida de Nicodemos. Era isso que ele não estava conseguindo entender, como que eu vou nascer de novo agora, Jesus. E Jesus, ele estabelece, você precisa nascer da água e do Espírito.
E aí está a grande influência, querido, e importância do batismo nas águas. Batismo nas águas não é meramente um simbolismo. Batismo nas águas não é somente um ato que nós fazemos para entrar no rol de membro de uma igreja, mas batismo é evidência externa do que Deus está fazendo dentro de mim. E eu preciso lembrar todas as vezes do meu batismo, quando eu estou aqui com a Santa Ceia nas minhas mãos. Santa Ceia eu proclamo, Santa Ceia eu digo que o Messias voltará para buscar a sua igreja, mas Santa Ceia também é momento de reflexão e pensamento do meu batismo. Quanto tempo eu me batizei, mas eu me batizei por quê? Porque Cristo continua fazendo algo internamente e externamente eu preciso declarar isso. Eu preciso testemunhar o que Deus tem feito internamente em mim. E aí Gálatas capítulo 3, versículo 27 vai falar sobre batismo. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Porque todos quantos foram batizados em Cristo. Batismo não é somente um descer nas águas e levantar e ressurgir. Se for só isso, é um banho. Mas batismo é se revestir de Cristo e começar a viver do jeito e da maneira dele. E eu preciso de tempo em tempo rever a minha vida. Eu preciso de tempo em tempo dizer: Senhor, a minha velha natureza já foi sepultada. Isso é diariamente, querido. Diariamente você vai ser cutucado para que a sua velha natureza ressuscite, apareça novamente. E é necessário entender que lá no seu batismo a sua velha natureza foi sepultada. Que agora você vive em novidade de vida. Ah, pastor, eu consegui viver em novidade de vida 1 semana depois do meu batismo, 2 meses depois do meu batismo. Passou 3 meses, pastor, a velha natureza foi crescendo, ressurgiu e hoje ela está aqui. Hoje eu vivo momentos intercalados, eu vivo momentos entre a velha natureza e a nova natureza. Querido, é ano da restauração do primeiro amor, onde Deus quer te trazer de novo ao estágio onde a velha natureza estava morta, sepultada e que não aparece mais na sua vida. Onde você consegue reagir aos conflitos da vida. Porque quando Deus nos chama a viver no mundo caótico e no mundo afetado pelo pecado. Nós não estamos no céu, nós iremos para o céu. E é necessário ter muito cuidado nessa caminhada, para que este mundo afetado pelo pecado não atrapalhe a sua ida para o céu. Tenho falado muito em algumas mensagens sobre isso. Jesus fez o caminho para a cruz, para que eu e você possamos fazer o caminho para o céu. Mas é necessário estar atento. Romanos capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo não é um ato simbólico. O batismo é um ato onde eu tenho que a cada dia na minha caminhada cristã lembrar: a minha velha natureza foi sepultada. Quando eu fui imerso naquelas águas, foi como Jesus esteve morto e ressuscitou ao 3º dia. Isso gera mudança na minha vida, transformação na minha vida. A vida cristã, querida, ela começa quando nós levantamos a nossa mão para Cristo, mas ela continua quando passa pela experiência do novo nascimento. E após o novo nascimento eu não posso deixar de crescer, eu não posso deixar de servir, eu não posso deixar de buscar de ser uma bênção por onde eu venha andar e por onde eu venha passar. Há um valor no seu batismo nas águas, ali foi sepultada a sua velha natureza. Você não pode esquecer dessa experiência, você tem que tomar posse disso, de entender que naquele dia,
você não somente desceu as águas e subiu, mas quando você desceu e voltou, você foi revestido de Cristo. E por isso você vence as suas debilidades. Ontem, pregando na juventude, falava sobre uma realidade que nós temos um problema crônico chamado pecado. Mas esse problema crônico chamado pecado, ele se torna mais crônico quando a gente vive sem perceber o que foi feito na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós fomos redimidos. Na cruz do Calvário nós fomos regenerados. Na cruz do Calvário nós fomos justificados para viver em santidade. O pecado tenazmente nos rodeia, mas a cruz de Cristo, ela nos protege. A cruz de Cristo nos diz, é possível renunciar, é possível ir além. Mas eu preciso entender que no novo nascimento começa uma caminhada. E essa caminhada precisa haver continuidade. Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, você será batizado nas águas, mas também batizado no Espírito. O Espírito Santo é especialista em continuidade. Quando Jesus ele vai subir aos céus, quando ele morre ao terceiro dia, ressuscita, ele diz, vou derramar do meu Espírito Santo sobre a igreja com um objetivo, deixar a chama acesa dentro da igreja. A igreja só começa a pregar, a igreja só começa missões, a igreja só começa a evangelizar quando o Espírito Santo é derramado sobre aquela igreja. Quando o Espírito Santo é derramado, a continuidade. Então o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo hoje na minha e na sua vida é gerar continuidade. Você quer permanecer nessa igreja firme até 2025, 2030, 2050, até a volta de Cristo? Encha-se do Espírito Santo, viva em intimidade com o Espírito Santo, que você permanecerá, que você continuará fazendo a obra de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que nos motiva, que nos impulsiona e que nos leva, querido, a avançar. Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer da água. Na água você sepulta a sua velha natureza, você ressurge em novidade de vida, mas você também precisa do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai te impulsionar, é o Espírito Santo que vai te incomodar, é o Espírito Santo que vai fazer com que você continue fazendo aquilo pelo qual eu quero fazer na sua vida. Eu nutro essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo, para permanecer fazendo, para não ser aquele que renova o seu compromisso com Deus a cada 6 meses, mas aquele que diz, Senhor, até a sua volta, eu estarei aqui proclamando as suas verdades. Por isso é necessário, querido, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E já encerrando a mensagem, Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Lá em João, capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, é necessário que você compreenda uma nova maneira de pensar a vida e de viver a vida. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, depois de ter pregado a uma comunidade, depois de já ter lutado com aquela comunidade, ele diz assim, Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo firmado em vós. Versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer, eu queria estar entre vós, eu não queria estar enviando carta, eu queria estar entre vós para mudar o tom da minha voz, para vocês verem o quanto eu estou indignado, porque tenho que sentir novamente a dor de parto. O apóstolo Paulo, ele está agindo na prevenção e dizendo, aqui na igreja de Gálatas, vocês nasceram de novo, mas se deixaram corromper. Vocês já tinham experimentado uma caminhada com Deus, uma trajetória com Deus, e se deixaram corromper. Quando o apóstolo Paulo olha para aquela igreja, ele diz, precisarei novamente sentir as dores de parto. Precisarei novamente pregar o Evangelho
ensinar. Vou precisar novamente dizer o que é o batismo nas águas, o que é o batismo no Espírito Santo, para que haja valorização deles. E esse ano de 2018, querido, como o ano da restauração do primeiro amor, o Senhor nos convida a isso, a reavaliar a nossa base, a reavaliar as nossas convicções, a reavaliar o porquê nós estamos aqui e com qual objetivo estamos aqui. O Senhor nos chama a nascer de novo, mas o Senhor também nos chama a crescer. E Deus, Ele te chama nessa noite a voltar a crescer, a voltar a fazer, a voltar a realizar, a voltar a ser uma bênção no maior nível de intensidade que você possa.